Olá, professoras e professores, eu sou a professora Renata Ochoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 6, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a divulgação científica, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades no momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF69LP29 e EF67LP35, e os descritores são D6 e D2. As habilidades em destaque se referem à reflexão sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos pertencentes a esses gêneros, e ao planejamento de textos de divulgação científica a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente. Os descritores em destaque se relacionam com a identificação do tema de um texto e com o estabelecimento de relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, escolham antecipadamente um texto de divulgação científica que esteja presente no livro de Geografia ou Ciências utilizado pelos alunos. Se preferirem, vocês podem escolher qualquer texto que seja de interesse deles. Esse texto será importante para que vocês observem quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual, texto de divulgação científica. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual gênero textual será estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da escrita das principais características do gênero textual, texto de divulgação científica, comentem sobre cada uma delas e certifiquem-se de que os alunos as compreenderam. Não desprezem o momento da leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais.
Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem os alunos a se voluntariarem espontaneamente para a realização da leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Mas caso isso não aconteça, convidem 2 alunos para dividirem a leitura. Professoras e professores, a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência, da entonação, da dicção e da pontuação. Valorizem esse momento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente a imagem de uma pirâmide alimentar. Ela ajudará na compreensão dos alunos sobre as melhores escolhas de porções dos alimentos para o desenvolvimento de uma alimentação saudável. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da leitura coletiva, observem o nível de fluência leitora dos alunos que participarão dela, pois a fluência leitora envolve capacidade de decodificação e de compreensão. Assim, o momento da leitura oral é propício à avaliação de aspectos como velocidade e precisão, associados à interpretação do texto, bem como dos conhecimentos dos alunos acerca da pontuação e a relação dela com a prosódia. Nesse sentido, convém observar a marcação na voz das intenções sinalizadas pelos sinais de interrogação, de exclamação e pelas reticências, por exemplo. Proponham a resolução da questão 2 de forma individual e aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo o Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4.
Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente material impresso sobre o tema Obesidade Infantil no Brasil e, se possível, exibição de algum documentário sobre esse assunto. Esses materiais serão importantes para a apreciação de textos de divulgação científica pelos alunos e também para subsidiá-los na etapa do planejamento da escrita de seus textos autorais. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas e, ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam as informações apresentadas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a apreciação dos textos é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto cada par. Realizem intervenções apenas se for necessário. Incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Esclareçam as possíveis dúvidas dos alunos com relação às características do gênero texto de divulgação científica. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual, texto de divulgação científica. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Possibilita também uma reflexão sobre as diferentes possibilidades de uso da linguagem e seus efeitos sobre o interlocutor, para que possam tomar decisões sobre o que dizer e como melhor dizê-lo. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Para a proposta de leitura do texto já finalizado, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, convidem alguns alunos para realizarem-na. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática,
e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Sugerimos que, após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo!